Olá, eu tenho uma palavra para você, uma palavra sobre o Espírito Santo. Toda semana passada, aqueles que me acompanharam puderam ver, nós falamos, nós lemos a palavra do Senhor, onde falava sobre o Espírito Santo, onde falava sobre nós sermos cheios do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas, os dons espirituais. E para que nós tenhamos uma vida cheia da presença do Espírito Santo, é necessário que nós tenhamos uma vida voltada para o Senhor, uma vida voltada para as coisas do Espírito, porque nós não temos como alcançar, como acessar o Espírito Santo se nós não tivermos uma vida de santificação, uma vida voltada para o Espírito e não para a carne. E eu quero ler um pouquinho hoje com você no livro de Gálatas, capítulo 5, onde fala das obras da carne, dos frutos do Espírito. Presta atenção nessa palavra. Gálatas 5, a partir do versículo 16. A palavra diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito ao que é contrário à carne. Aqui está falando Espírito com letra maiúscula, está se referindo às coisas do Espírito Santo. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas obras não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá
destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da família da fé. Eu pergunto uma coisa para você. Enquanto eu lia, eu não vou falar das obras da carne, dos frutos da carne, não. Esse eu vou deixar para você ler na sua casa. Gálatas, eu li parte do 5, a partir do versículo 16, e parte do capítulo 6. Então, eu convido você para ler em casa o capítulo 5 de Gálatas e o 6. E eu quero chamar a sua atenção e eu vou falar algumas coisas aqui sobre os frutos do Espírito. E eu queria que você refletisse se você está cheio desses frutos na sua vida. E eu vou te dizer algo mais. Quando nós buscamos as coisas de Deus, quando nós buscamos as coisas do alto, quando nós buscamos nos inclinar realmente para o Espírito, nós damos lugar para o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas e nós vamos sendo transformados. Mas o trabalho do Espírito Santo não é unilateral, não é só ele quem faz, precisa que nós também façamos a nossa parte. E nós fazemos algo e o Senhor nos retribui, nós fazemos algo mais e o Senhor completa naquilo que nós não damos conta sozinho. É um trabalho juntos, nós, eu e o Espírito Santo na minha vida. E nós vamos construindo esses frutos do Espírito na nossa vida. É claro que aquilo que nós não conseguimos, Ele completa, mas nós precisamos buscar. Eu pergunto para você aqui sobre alguns dons, por exemplo, que começa, sobre alguns frutos. Já começa falando do amor. Como é a sua vida? Como é a questão do amor na sua vida pelo outro, pelo próximo? O Senhor, Ele fala para nós amarmos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Nosso próximo, independente de quem quer que seja, aquele que está ao nosso redor, aquele que precisa que nós estendamos a mão, aquele que precisa que nós olhemos com compaixão. Se você tem falta de amor, peça para o Espírito Santo, busque. Nós precisamos buscar esses dons, nós precisamos buscar praticá-los. E o Senhor com certeza fará uma grande obra nas nossas vidas, nós vamos ser cheios desses frutos do Espírito. Então, o primeiro que fala aqui é sobre o amor. Também alegria. Você tem tido alegria na sua vida? Você tem sido, mesmo em meio às lutas, em meio às adversidades, o Senhor coloca alegria, coloca paz no nosso coração, nos faz ver que com Ele nós somos mais que vencedores e nós passamos em meio às lutas, mas ainda assim com o coração em paz, com o coração alegre. Busca, peça para que o Espírito Santo te traga alegria, para que ele repreenda toda tristeza na sua vida, para que ele te traga paz. A paz é essencial, independente daquilo que você vive. Busca, peça ao Senhor para que você tenha paz. Você tem tido paciência, amabilidade? Nós precisamos trabalhar isso nas nossas vidas. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mansidão, domínio próprio. Nós precisamos aprender a nos controlar. E quando nós não estamos aguentando, o Espírito Santo ele vem, ele traz paz para os nossos corações, ele traz o refrigério, ele nos acalma,
e nós vencemos as nossas lutas, as nossas dificuldades. Ele nos ajuda, ele completa, mas é necessário que nós venhamos fazer a nossa parte. É necessário que, em meio às lutas, em meio aos problemas, que nós venhamos ter paciência, confiar em Deus, termos perseverança, perseverarmos, não desistirmos, confiarmos no Senhor e Ele abençoa as nossas vidas. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática, a fidelidade, a nossa fé em Deus, confiar que Ele nos ajuda em meio às lutas, em meio aos problemas. E a palavra do Senhor diz aqui: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Semeie bons frutos, semeie os frutos do Espírito e você vai colher bênção. Aquele que semeia para a sua carne, da carne colhe destruição, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Que nós venhamos fazer a nossa parte e peçamos para que o Espírito Santo nos encha, nos complete com todos os dons, mas que nós, tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, que nós venhamos buscar, parar e pensar: Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me socorre, Espírito Santo me traga paz ao meu coração para que eu consiga me controlar em meio aos problemas, para que eu consiga ser bom, para que eu consiga ser amável, para que eu tenha longanimidade, para que eu tenha benignidade. Confia no Senhor e Ele vai fazer uma grande obra na tua vida e você vai ver uma grande transformação. E o Senhor vai abençoar a sua vida de maneira geral. A palavra do Senhor fala assim: se nós quisermos e obedecermos, nós comeremos o bem dessa terra, mas se nós quisermos e obedecermos, é colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que o Senhor nos ensina. Eu convido você a orar nesse momento. Espírito Santo, nós clamamos a tua presença nesse momento e nós clamamos os frutos do Espírito nessa vida que ora comigo, Senhor. Pai, ajuda ela nas suas fraquezas, Deus. Ajuda essa pessoa a alcançar aquilo que ela ainda não conseguiu. Que o Senhor venha, Pai, fazer com que ela se incline às coisas tuas, às coisas do Espírito, e que ela venha conseguir renunciar às coisas da carne, que ela venha se afastar cada dia mais. Um abismo atrai outro abismo, Senhor. Nós te pedimos nesse momento, afasta todo abismo dessa vida em nome de Jesus. Traga ela para a luz, Senhor. Traga ela para a tua presença. Encha ela, Senhor, com os frutos teus. Nós clamamos a ti nesse momento. Nós precisamos de ti. Nós precisamos da tua mão maravilhosa. Eu entrego, Senhor, essa vida nas tuas mãos e te peço, Senhor, faça uma grande obra. Ajuda ela nas suas fraquezas, ajuda ela nas suas necessidades, ajuda ela naquilo que ela está pedindo socorro a ti. Senhor, venha ao encontro dessa pessoa, Pai, e abençoa, Senhor, tudo aquilo que ela está necessitando, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que for para a transformação dela, que o Senhor venha operar nessa vida. Nós clamamos a Ti no nome de Jesus. Senhor, nós entendemos que o Senhor corrige os filhos que o Senhor ama. Pai, nós te pedimos, Senhor, nos corrija com amor, Deus. Nos coloca no teu caminho com amor, Pai. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, para que nós venhamos fazer a tua vontade, Pai, e que nós andemos no teu caminho, que o teu Espírito Santo nos ajude em todo o tempo. Assim nós oramos no nome de Jesus. Continua orando, apresenta todas as suas necessidades ao Senhor e confia nele, porque ele cuida de você, ele te abençoa e ele te traz um novo tempo, se você assim o permitir. Fica com Deus, fica na paz.